Bom, gente, vamos gravar então o último bloco, o último vídeo desse nosso estudo a respeito de Karl Marx, a exploração do ser humano e principalmente a contribuição do pensamento marxiano para a educação. Eu destaquei alguns pontos do texto que nós já mencionamos, é o texto da Cristina Costa, Sociologia, um livro introdutório de sociologia e antropologia excelente, muito didático, com uma linguagem muito acessível, muito bem organizado. E eu destaquei esses pontos, depois de termos falado a respeito da alienação, do processo de alienação. Eu gostaria de falar exatamente sobre esta questão das classes sociais, e em particular das relações de trabalho, como que ela se estrutura, por que Marx constrói a crítica que ele construiu. Bom, se a sociologia é o estudo das relações sociais, como nós temos dito desde o nosso primeiro encontro presencial ainda deste semestre, o pensamento de Marx é então sociológico porque ele vai analisar exatamente as relações entre patrões e empregados, que são relações de produção, que são relações de poder. A questão é como que essa dinâmica acontece, e para isso a gente precisa também entender alguns conceitos na definição, na perspectiva marxiana. E eu destacaria o primeiro conceito como sendo o conceito de salário. Tá? E aí, a partir do texto da Cristina Costa, eu acredito que vai ficar mais fácil de nós entendermos aquilo que realmente nos interessa para a leitura que nós propomos fazer. O operário é o indivíduo que, nada possuindo, é obrigado a sobreviver da sua força de trabalho. No capitalismo, ele se torna uma mercadoria, algo útil, que se pode comprar e vender, por meio de um contrato estabelecido entre ele e o capitalista, a quem é permitido, ao comprar ou alugar por um certo tempo, sua força de trabalho em troca de uma quantia em dinheiro, que é o que nós vamos chamar de salário. Então, mudam os conceitos, as definições e os papéis sociais. Então, embora ele diga que sempre houve uma desigualdade, essa desigualdade sempre houve em diferentes dinâmicas, com diferentes nomenclaturas, por exemplo, escravo-senhor, por exemplo, servo e senhor feudal, e assim por diante. Aqui nós estamos pensando naquela estrutura que falamos já no último bloco, que foi a de que a sociedade industrializada, a sociedade capitalista, a sociedade moderna passa a ser composta basicamente por esses dois grupos, que são os trabalhadores, os operários e um segundo grupo que são os burgueses, os patrões, os industriais. Essa mesma dinâmica ela vai se configurar um pouco, dadas as devidas aí adequações e proporções, na realidade do campo. Tá? Mas vamos pensar em particular aqui na questão urbana, na questão da fábrica. O salário, então, ele é o valor da força de trabalho considerada como mercadoria. Então isso é muito importante dizer. A força de trabalho, que é a única pertença, a única propriedade do operário, ela passa a ser encarada como uma mercadoria. Como a força de trabalho não é uma coisa, mas uma capacidade inseparável do corpo do operário, o salário deve corresponder à quantia que permita ao operário alimentar-se, vestir-se, cuidar dos filhos, recuperar as energias e assim estar de volta ao serviço no dia seguinte. Em outras palavras, o salário deve garantir as condições de subsistência do trabalhador e de sua família. E aí a gente começa a pensar, por exemplo, novamente naquela necessidade de superação da condição de alienação sobre a qual falamos no vídeo anterior. Porque o salário depende ainda da natureza do trabalho e da destreza e da habilidade do próprio trabalhador. No cálculo do salário de um operário qualificado, deve-se computar então o tempo que ele gastou com educação e treinamento para desenvolver as suas capacidades, e eu acrescentaria também a sua própria condição humana, a sua própria condição de sujeito, de pessoa, né? Então envolve essas duas coisas. E o que nós vamos começar a pensar em problematizar aqui é exatamente isso, né? Por que na perspectiva capitalista, o dinheiro que é investido pelo patrão, pelo burguês, pelo industrial, pelo empregador, na cabeça das pessoas tem mais valor
do que o investimento feito pelo operário em buscar conhecimento, capacitação profissional, treinamento, estudo, preparo, ou até mesmo o seu tempo, a sua força, a sua energia para desenvolver aquele trabalho. Quando na realidade um precisa do outro, um depende do outro. É essa valorização do investimento financeiro que pesa mais, que caracteriza mais a estrutura e a realidade do capitalismo, né? Mais do que a força de trabalho do trabalhador, né, do operário, que é composta por várias coisas: energia, conhecimento, habilitação profissional, etc. Então esse é o primeiro ponto, para que a gente entenda esse conceito de salário. Bom, um outro conceito importante dentro desta análise que o Marx faz é o de mais-valia, né? Por quê? Porque mais-valia, em linhas gerais, é o valor excedente produzido pelo operário. Suponhamos, pegando aqui o exemplo que a Cristina Costa vai trazer, que uma jornada de 9 horas, ao final da qual o sapateiro produza 3 pares de sapatos, cada par continua valendo 150 unidades de moeda, mas agora eles custam menos ao capitalista. É que no cálculo do valor dos 3 pares, a quantia investida em meios de produção também foi multiplicada por 3, mas a quantia relativa ao salário correspondente a um dia de trabalho permaneceu constante. Desse modo, o custo de cada par de sapatos se reduziu a 130 unidades. O que a Cristina Costa está querendo dizer para a gente com este exemplo? Muito simples. O salário ele permanece o mesmo. O salário do trabalhador. Consequentemente, a força de trabalho que é vista como mercadoria continua recebendo a mesma retribuição, o mesmo valor. Mesmo que o processo de produção acelere e, consequentemente, produza mais sapatos ou o que quer que seja, e por produzir mais vai aumentar o lucro, porque o custo de cada valor, o custo da unidade vai diminuir, mas o salário continua o mesmo. E, em consequência, o lucro do proprietário, do empregador, do patrão, do burguês, ele se eleva. E aí entra uma outra diferença importante a ser destacada nessa sociedade de classes que o Marx está dizendo, né? O empregado, o operário, o trabalhador, ele tem salário, ele tem renda fixa. O empregador não. O empregador ele tem lucro, ele tem rendimento, ele tem mais-valia. Tá certo? Isso é importante destacar. Assim, ao final da jornada de trabalho, o operário recebe 30 unidades de moeda, ainda que seu trabalho tenha rendido o dobro ao capitalista, 20 unidades de moeda, por par de sapatos, produzido totalizando 60 unidades de moeda. Deem uma olhadinha com cuidado depois nesse exemplo trazido por ela. Na minha edição aqui é na página 119, que vocês vão entender bem. Tem até um cálculo muito simples aqui para entender esta dinâmica, essa estrutura. Esse valor a mais não retorna ao operário, mas incorpora-se ao produto e é apropriado pelo capitalista. Então, enfatizando, é nesse sentido que mais-valia significa valor excedente produzido pelo operário, mas que vai para a mão do empregador. Bem, para a gente poder começar a fazer um fechamento das nossas leituras, das nossas ideias, a gente precisa pensar nas relações políticas provenientes desse processo e dessa crítica que o Marx vai construir. A classe trabalhadora, diante desse cenário de exploração que ela vive, segundo ele, é um cenário de exploração, e a gente sabe que de fato é, porque além do salário não ser equivalente àquilo que o trabalhador merece, àquilo que o trabalhador faz, tinha também toda aquela questão de precariedade, de falta de higiene, de estrutura, de ferramenta, de segurança, etc, etc, direitos, férias, nada disso existia, né? Então, a classe operária, vivendo uma mesma situação de classe, sofrendo um progressivo empobrecimento em razão das formas cada vez mais eficientes de exploração do seu trabalho,